Fala galera, que prazer imensurável estar aqui com vocês. Eu sou o Leone Gomes e vou estar apresentando o Econopapo. Aqui a gente vai discutir de tudo, economia e questões socioambientais. E eu conto com a participação de você. Inclusive, segue lá no Instagram, @GomesLeone, pra gente ficar mais próximo, para você me ajudar a definir temas e elaborar perguntas para os nossos entrevistados. Vamos nessa! E hoje nós vamos discutir o retorno do auxílio emergencial. Bom, diante da situação pandêmica, um estudo da Fundação Getúlio Vargas me soou com muito pesar. A miséria voltou a se engrandecer em nosso país. Em apenas 6 meses, o número de pessoas em pobreza extrema quase triplicou. Saltou de 9,5 para 27 milhões de pessoas atingidas. O aumento nos números se dá justamente a partir do momento em que houve a redução do valor pago pelo auxílio emergencial. Entre agosto passado e janeiro deste ano, mais de 17,5 milhões de seres humanos foram lançados impiedosamente ao lago da fome e da indignidade humana. São 27 milhões de pessoas sobrevivendo com renda menor que R$ 246 mensais. Imagine você o que é viver com isso. Em um país cujo preço apenas do gás de cozinha já se aproxima de 50% desse valor. O auxílio emergencial retorna em 2021 ainda mais raquítico do que fora outrora, e a população, dilacerada pela perda de poder de compra, terá que fazer mágica para sobreviver. E vamos à retrospectiva do auxílio emergencial que iniciou no ano passado. E já eu conto para você quem são os nossos entrevistados. São 2 profissionais de ponta, 2 economistas, já eu conto para você. Mas vamos à retrospectiva. Em abril de 2020, foi implementado o auxílio emergencial, que deveria ter duração de 3 meses, com possibilidade aí de renovação enquanto durasse o estado de calamidade pública, então em vigor. O valor que foi pago foi de R$ 600, com um valor diferenciado entre R$ 1.200 para as famílias que são chefiadas por mulheres. Os beneficiários do Bolsa Família eles foram automaticamente incluídos no programa. Logo no início de julho, foi autorizada a extensão de mais 2 parcelas no mesmo valor. Em setembro, com o fim das 5 parcelas pagas, o auxílio foi prorrogado, dessa vez com valor menor e com prazo de encerramento em dezembro de 2020. O valor das 4 parcelas foi de R$ 300, seguindo a diferenciação de valor pago para famílias chefiadas por mulheres, certo? Elas passaram a receber, neste momento, um valor de R$ 600. Nos primeiros meses de 2021, a crise sanitária se agravou e intensificou a crise econômica do país. Diante de pressões da fome batendo a porta de milhões de brasileiros e com o governo perdendo popularidade, o novo auxílio emergencial precisou surgir em 2021. Em 2020, o governo gastou em torno de 311 bilhões em auxílio emergencial. E este ano, o gasto está estimado em 44 bi, fora do teto de gastos, através da PEC 186 de 2019. E nesse novo auxílio será pago R$ 375 para famílias monoparentais, aquelas que são dirigidas por mulheres, e para casais o valor será de R$ 250. Já os homens sozinhos receberão R$ 175 mensais até junho. Os pagamentos na conta digital da Caixa se iniciaram no dia 6 de abril, de acordo com a data de nascimento.
Os beneficiários poderão fazer movimentações através do aplicativo, mas só poderá sacar o dinheiro, fique atento, em data específica, também de acordo com a data de nascimento. A exceção é para os beneficiários do Bolsa Família, que começam a ter acesso ao auxílio, conforme o cronograma de divulgação pela Caixa, a partir de hoje, 16 de abril, respeitando a data natural de pagamento do programa. E sobre isso, nós vamos conferir a entrevista que realizei com 2 economistas fantásticos. A conversa ocorreu de forma remota através de aplicativo de vídeo chamada. Participaram da conversa Gildásio Santana Júnior, ele que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, doutor em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com temática em Economia Solidária. Atualmente ele é professor titular aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tutor do Programa de Educação Tutorial em Ciências Econômicas e coordenador do Programa de Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista. É ele que ajuda aí a aferir a cesta básica, o IPCA de Vitória da Conquista. Também conversei com Andréia Braz da Costa. Ela é professora do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em Economia Rural e Regional pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Política e Sociedade. Professora Andréa, entre os últimos meses de 2020 e os primeiros, né, desse ano de 2021, o número de pessoas em situação de pobreza extrema ela quase triplicou, né, justamente a partir do momento em que houve a redução do valor pago, né, do antigo auxílio emergencial, né, qual passou a ser pago em valor menor a partir de setembro, né, se estendeu aí até dezembro de 2020. Eu quero saber de você, no cenário atual, como enxerga, né, como você enxerga os valores que estão sendo pagos pelo novo auxílio emergencial, na contenção da disparada dessa pobreza crescente, né, no Brasil, principalmente a partir dos últimos dados que a gente tem acompanhado. Uhum. Bom, Leone, é importante a gente sempre partir da perspectiva que as coisas pioraram bastante, né, com a pandemia. Mas a pobreza já vinha aumentando já nos últimos anos, né? E ela se agravou ainda mais agora, né? Então, é importante destacar isso. Também é importante destacar que a gente, quando está pensando no auxílio emergencial esse ano, sempre toma como referência o que foi pago o ano passado, né? E é justamente o que você destacou, né? Estudos comprovaram que nós tivemos uma diminuição da pobreza ano passado, com o pagamento do auxílio emergencial, no valor que foi colocado, né, até 2 auxílios emergenciais por família, e a conclusão que a gente chega inicialmente ao que está sendo modulado agora é que ele é insuficiente, né? Ele é insuficiente em termos de benefícios, diminuiu bastante, né? Para se ter uma ideia, hoje a gente tem 3 tipos de benefícios e todos os 3 são infinitamente menores em relação ao ano passado. E estudos também já destacam que ele não vai ter o mesmo efeito que teve o auxílio emergencial do ano passado, que é justamente tirar pessoas da pobreza, né? Da extrema pobreza, principalmente, mas também da pobreza. Então, ele não é suficiente e também não vai ser suficiente, a gente vai poder falar disso mais tarde, em relação ao impacto na economia, o que é fundamental também diante dessa crise, desse cenário de dinâmica econômica baixa e negativa, né, o que já foi constatado ano passado. Agora eu dirijo a pergunta ao professor Gildásio, né? Nós observamos, professor, ao longo de 2020 e o início de 2021, também, né, uma elevação da inflação brasileira, né? Alguns economistas neoliberais, inclusive, têm apontado o auxílio emergencial como o grande responsável, né, por esse aumento. Nós sabemos, né, que o auxílio elevou o consumo das famílias e conduziu a uma maior pressão de demanda, sobretudo nos segmentos, né, que produzem itens de primeira necessidade. No entanto, a gente sabe que a economia ela é complexa e pode haver muitos, né, outros fatores envolvidos nessa elevação, como a própria intensificação da desvalorização cambial.
né? Então, eu queria saber do senhor como o senhor enxerga, né, essa associação entre auxílio e o aumento da inflação. Leone, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho muito interessante que vocês tenham feito esse programa. Eu acho que é uma coisa muito bom para a comunidade de Vitória da Conquista e especialmente, particularmente, para o curso de economia. Então, fico muito feliz com essa iniciativa de vocês com relação a isso. No tocante à pergunta, claramente que a gente não pode debitar o aumento da inflação à questão do auxílio emergencial. Com o auxílio emergencial, você vai contribuir para o aumento de demanda, mas esse aumento de demanda não se explica só pelo aumento emergencial. As famílias de classe média que não receberam auxílio emergencial, ou até aqueles que estavam empregados, por ter que ficar em casa, também passaram a consumir mais. Mas o que explica mais a questão da inflação é a desorganização das cadeias produtivas. Em vários lugares do mundo, produtos básicos, essenciais, eles tiveram perda de safra, descontinuidade na produção, com que fizeram com que a demanda internacional desse produto fosse modificada. Então, no caso do Brasil, você vai ter uma dificuldade de insumos, que vai aumentar o custo dos produtos. Do ponto de vista de produtos das nossas commodities agrícolas, o preço internacional subiu, então os produtores direcionaram essa produção para o mercado internacional, diminuindo a oferta aqui no mercado interno, com que fez os preços subir. E essa questão que você colocou, né? Você está tendo uma apreciação do dólar, uma desvalorização do real, que faz com que os custos aumentem. Então, essa desorganização das cadeias e essa mudança no comércio internacional, ela responde muito mais pela inflação do que a questão do auxílio emergencial. Houve uma contribuição do auxílio emergencial, mas foi a menor parte, poderíamos dizer assim, porque a gente vai medir isso através justamente da demanda por esses utensílios. Agora, essa demanda também boa parte da classe média que teve que fazer home office, se isolar, deixar de fazer alimentação fora do domicílio. Então, houve uma demanda maior do que isso, mas não pode ser debitado exclusivamente ao auxílio emergencial. Essa desorganização das cadeias produtivas, a mudança na política cambial, acho que explica muito mais essa situação do que o auxílio emergencial. É isso aí, galera. E já já a gente volta para ver aí o resto da entrevista, ouvir o resto da entrevista com o Judásio Santana Júnior e a nossa economista Andréa Braz da Costa. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. É isso aí, galera. Estamos voltando do nosso break, né, do nosso intervalo comercial e vamos continuar aqui a nossa entrevista com o professor Judásio e a professora Andréa. Vamos lá. Voltando agora a professora Andréa novamente, né? Doutora Andréa, no ano passado houve muitas discussões sobre a criação de um auxílio permanente, né, o qual aí atenderia a um número bem menor de beneficiários. Conjecturou-se, né, inclusive, em alternativa à primeira ideia que eu citei, a transformação dos programas já existentes, como o Bolsa Família, em uma política pública, né, de garantia de uma renda mínima para essas famílias em situação de vulnerabilidade social extrema. Então, eu queria saber de você como enxerga essa possibilidade. Há viabilidade econômica para a implantação de um programa desse tipo no Brasil? Bom, Leone, essa discussão é bem ampla e ela já tem aí décadas, né? Ela cresceu principalmente no último ano em função das discussões do auxílio emergencial, porque a crise sanitária desnudou ainda mais, tornou essa fratura social que já estava posta aí muito mais significativa, né? Então, mas essa discussão é bem ampla. Existem várias propostas, existem propostas que destacam a possibilidade de uma renda para um determinado segmento da população, a dos mais vulneráveis. Ainda dentro dessa discussão, dependendo do tipo de pessoas mais vulneráveis, então sempre pensando numa focalização nos mais pobres. Mas também nós temos propostas em que englobam toda a população, né? Uma parte da população, então elas são as várias. No tocante ao que você destacou, que foi a proposta do governo, que ainda foi ventilada,
né? Na verdade, em resumo, a ideia era que houvesse uma repaginada do que está posto aí, basicamente mudando o nome, né, para ter uma identidade do governo em relação a esse tipo de benefício, mas o princípio geral era repaginar e enxugar, ou seja, diminuir ainda mais o número de beneficiários, né? E o Brasil ele precisa de muito mais que isso. Na verdade, ele precisa muito mais do que um Bolsa Família. Eu acho que qualquer tipo de programa, e esse programa tem que ser pensado, ele tem que ser para além do Bolsa Família, inclusive, né? E não tirando direitos ou tirando a proteção social de quem já tem, dos idosos, né, porque se pensou a repaginar, inclusive a diminuir o valor do benefício de prestação continuada, né, a retirada de outros benefícios que também são pagos, por exemplo, ao trabalhador, como o salário família. Então, tudo isso, o princípio era cortar. E, na verdade, a gente precisa de ideias e de perspectivas para aumentar o estado de proteção social para além do que está posto aí, né? E essa discussão, ela foi muito prejudicada nos últimos anos, porque do ponto de vista do gasto, por exemplo, a gente teve a aprovação da PEC, do teto dos gastos, o que impede uma série de possibilidades do Estado e isso foi uma perspectiva do governo federal que hoje está, não foi ele que aprovou a PEC do teto, mas ele também concorda com essa perspectiva de ajuste fiscal, de redução dos gastos sociais. Então, do ponto de vista do gasto, a gente precisa pensar em rever a PEC do gasto para que essas possibilidades de aumento da proteção social elas possam acontecer. Né? E do ponto de vista da receita, ou seja, dos tributos, para que uma outra proposta ela possa ser viabilizada, a gente precisa pensar em reformas tributárias que possam fazer com que os nossos tributos a gente tenha os ricos tributando mais, sendo mais tributados, né? Hoje a gente tem uma tributação que ela é muito regressiva, então as pessoas que ganham menos acabam pagando mais, né? E a gente precisa inverter isso. Infelizmente, as propostas que hoje estão de reforma tributária no governo, aquelas que têm mais chance de serem discutidas, elas não estão, elas não fazem com que essa nossa tributação ela seja mais progressiva, ou seja, que os ricos paguem mais. Existe sim uma proposta que considera isso, inclusive ela nem é muito divulgada, mas ela existe lá, tem menos chance, mas ela está lá, e ela possibilitaria fazer com que nós tivéssemos mais receitas, né, que pudessem ser utilizadas em programas que beneficiassem mais a população mais pobre. Né? Então, nós temos essas possibilidades, mas não agora, né, a médio prazo. Todos os casos, né, com a persistente redução do poder de compra das famílias, né, nos últimos meses, a gente tem visto isso aí frequentemente, né, até aqueles com renda mensal de pelo menos um salário mínimo tem sentido, né, pesadamente no bolso. Então, como a família sem renda, que está dependente do auxílio emergencial, ela poderá enfrentar essa contradição, né, entre auxílio menor e preços mais altos. Isso é possível? Não é possível, né? Você tem uma diminuição do bem-estar, das condições de vida, agravando consideravelmente questões nutricionais. Você deixa de consumir bens essenciais com essa diminuição disso, né? Então, você tem uma elevação do custo básico desses bens. Se a gente pegar como referência a cesta básica do Diese, a gente está atestando um aumento em consideração a isso. E se você tem que destinar uma maior parte dos seus recursos, dos seus vencimentos para comprar alimentação básica, não tem mágica, né? Você vai diminuir outros bens que você ia consumindo, que vai impactar na qualidade de bem-estar.
olhe que, de uma maneira geral, essa qualidade já era muito baixa, já era muito precária. Então, se eu tenho que abrir mão de outras coisas, eu coloco em risco e vou diminuindo a qualidade com relação a isso. E aí entra a questão nutricional, entra a questão de saúde, entra a questão de educação, de lazer, que são coisas importantes com relação a isso. Então, essa combinação que você sugere aí, o que é o que a gente está verificando na nossa economia, ela é péssima com relação a isso. E vai ter um outro desdobramento, né? Porque quando você tem essa menor disposição de consumo, você não vai estar ativando a economia, né? E aí, por sua vez, você não vai estar gerando empregos, oportunidades, os pequenos comerciantes passam a ser, em segunda instância, a ser afetados, as cadeias produtivas. Então, essa situação, ligando com a pergunta que você fez com a professora André, a ideia de você ter essas renda básica, de você ter um poder aquisitivo alto na sociedade, é o que vai garantir justamente que você tenha as cadeias produtivas, uma dinâmica econômica mais aquecida, e essa dinâmica mais aquecida só vai trazer consequências positivas, como geração de emprego, aumento de impostos, uma dinâmica econômica mais interessante para as cidades. E, sobretudo, quando você pensa nessas questões de auxílio, de complemento, de programas importantes como o Bolsa Família, como eles são distribuídos em todo o território nacional, ele ganha uma capilaridade e fortalecer justamente as pequenas cidades, as regiões que não são tão dinâmicas assim, e você dá essa estrutura e protege essa situação, né? Então, isso que é importante a gente estar atento com relação a isso, e é muito importante que os ouvintes e a sociedade estejam bem ligados com relação a isso. Porque a primeiro momento o cara pode pensar, eu não recebi auxílio emergencial, isso não tem nada a ver com isso. O comerciante, o pequeno dono de estabelecimento, de um pequeno estabelecimento, ele pode dizer, isso não me diz respeito. Diz respeito, sim. Ou seja, além da questão social, a importância, a relação de solidariedade que devemos ter, ela tem uma importância direta, porque essas pessoas são seus clientes, são quem vai demandar o seu produto. A movimentação econômica gera o aumento da arrecadação, que vai ser revertida ou criar maior possibilidade de atendimento de uma política pública, né, de qualidade. Então, todos têm a ver com isso, não é simplesmente aqueles que recebam o salário, o auxílio emergencial. Então, lutar por uma melhor condição, lutar para que esse valor seja mais dignamente aceitável, é uma responsabilidade de todos, porque todos nós temos a ver com isso. Legal. Só para reforçar, Leone, um dado para reforçar isso que Gildásio destacou, é que os estudos já confirmaram justamente o efeito, né, do auxílio emergencial no produto interno bruto. Né? As estimativas de queda do PIB variavam entre 8,5% e 15% de queda, né? PIB negativo, imagine o nosso PIB caindo 15%. O resultado do PIB do ano passado foi de menos 4,4%. Né? Então, reforçando a necessidade e a urgência de auxílio emergencial e dessa renda para a renda do trabalhador, mas também para o auxílio, né, aos empresários, aos microempresários, a todos os programas que auxiliaram ano passado e que deveriam estar agora também auxiliando minimamente no nível do ano passado, porque nós estamos com uma crise sanitária muito pior do que a do ano passado. Né? Para encerrar, eu queria de vocês que deixassem uma mensagem, né, aos ouvintes, né, que as pessoas estão aflitas, né, diante desses problemas econômicos e sociais pelos quais estão passando o nosso país. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem nesse sentido para essas pessoas. Doutora Andréa. Bom, nós realmente temos um quadro que preocupa, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e sanitário. Né? De fato, nós não temos notícias boas para agora, mas eu espero sim que essa pandemia passe, né? À medida que a vacinação avance, né?
nós possamos ter aí a possibilidade de retomar o crescimento, de retomar as propostas que possam vir a aumentar o número de pessoas empregadas e que a dinâmica econômica retome de fato, né? O conselho é que para quem possa se isolar, né, que continue fazendo isso, né, e para quem não pode se isolar, que tome todos os cuidados a ter que ir à rua, a ter que ir trabalhar, a ter que pegar o transporte público, porque a gente sabe que muita gente precisa fazer isso e a gente compreende o quanto isso é necessário, né? Mas vamos seguir e tomar os devidos cuidados, né? E, diante dessa pandemia ainda, que vai demorar aí um pouco para acabar. E o senhor, doutor Judásio, qual a mensagem o senhor deixa para essas pessoas aflitas, todos nós, né? A mensagem, primeiro, é de responsabilidade, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem uma responsabilidade a cumprir, uma função a cumprir agora, que é o distanciamento, o uso constante de máscara, o uso do álcool em gel com relação a isso. Então, essa é a primeira parte que cada um tem que fazer com relação a isso, né? Segundo lugar, é a questão da empatia, a gente tem que estar solidário com todos aqueles que estão sofrendo. Já são mais de 350 mil irmãos brasileiros que foram vítimas, que tiveram a dor da perda de um familiar, que morreram, né, e que aí geraram perda em familiares, em amigos. Então, a gente tem que ter empatia com essas pessoas com relação a isso. Em terceiro lugar, cobrar das autoridades que adote as medidas recomendadas pela ONU, pela OMS, né, e pela ciência. Isso é fundamental, que a gente faça essa cobrança dos governantes, que adote o distanciamento, máscara, que evite aglomeração, que fiscalize, quando for necessário, que aplique o lockdown, que faça todas as medidas necessárias que o poder público tem que fazer. A gente está tendo uma experiência internacional onde nós temos casos de sucesso e de insucesso. Cabe a nós saber qual é o caminho que nós vamos seguir. Então, é isso, é cobrar justamente esses caminhos que deram certo. Então, eu acho que a mensagem que deve ficar, primeiro, é de empatia, solidariedade, de uma responsabilidade individual para com o coletivo, para com a sociedade, e de cobrança dos governantes para que exerça a política pública correta e eficaz, a que dá resultado, com base na ciência. Muito obrigado a participação de vocês dois aqui no nosso primeiro Econopapo. Estreando aqui, uma grande estreia com dois excelentes convidados. Muito obrigado aos dois. É isso aí, galera. Que satisfação estar conversando com vocês no nosso primeiro Econopapo. Infelizmente está chegando ao fim, mas na próxima semana a gente está de volta. E olha, o professor Judásio já confirmou a participação no nosso próximo programa. A gente vai discutir desemprego, o desemprego e as perspectivas aí do futuro do nosso país. Eu conto com a sua participação. Eu quero deixar os meus agradecimentos ao professor Judásio pela participação, à professora Andréa, e um abraço especialíssimo aqui para o meu amigo, meu professor, Dr. Daci Rodrigues, ele que tem me auxiliado aqui na construção desse programa. Um grande abraço para você, Dr. Daci, muito obrigado, a gente está junto e vamos voltar esse programa para frente. Muito obrigado, pessoal, até a próxima!